Boa tarde, mais um dia de leitura da palavra. Estamos no livro de Esther, página 553, oração de Mardoqueu. Então Mardoqueu orou ao Senhor, recordando tudo o que havia feito. Senhor, disse, Senhor, Rei Todo-Poderoso, tudo está realmente no vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade. Se tendes resolvido salvar Israel, fizeste o céu e a terra e todas as maravilhas que se acham sob a abóboda celeste? Sois o Senhor universal e ninguém poderia opor-se a vós, o Senhor. Concedei tudo e sabeis que não foi nem por espírito de soberba, nem por presunção, nem por vanglória, que recusei prostrar-me diante do orgulhoso Amã. Voluntariamente, para salvar a Israel, eu beijaria os vestígios de seus pés, mas procedi assim, por temor de colocar a honra de um homem acima da honra de Deus. Não adorarei jamais a ninguém senão a vós. E, contudo, não farei isso por orgulho. E agora, Senhor, que sois meu Deus e meu Rei, Deus de Abraão, poupai vosso povo, pois nossos inimigos nos querem arruinar e destruir vossa antiga herança. Não desprezei a vossa porção, que vós resgatastes do Egito. Ouve minha oração, sede propício para com a partilha de vossa herança e mudai em gozo nossa dor, a fim de vivermos para celebrar vosso nome, Senhor, e não fecheis a boca daqueles que vos louvam, ó Senhor. Todo Israel clamava também ao Senhor com grandes vozes, porque tinham a morte diante dos olhos. Oração de Esther, 14. Por sua parte, a rainha Esther, tomada de uma angústia mortal, recorreu ao Senhor, depôs suas vestes suntuosas e vestiu roupas de aflição e de pesar. Em lugar de essências preciosas, cobriu a cabeça de cinza e de lama, afligiu duramente seu corpo e por todos os lugares onde costumava alegrar-se, espalhou os cabelos que se arrancavam. Dirigiu esta prece ao Senhor Deus de Israel. Meu Deus, nosso único Rei, assiste-me no seu desamparo, porque não tenho outro socorro senão vós. E o perigo que me ameaça, eu o toco já com as mãos. Ouvi desde criança. Vamos lá. Ouvi, desde criança, no seio da minha família, que vós, Senhor, tendes escolhido Israel entre todas as nações e nossos pais entre todos os seus antepassados, para deles fazer vossa herança perpétua e que tendes executado todas as vossas promessas. Agora pecamos na vossa presença e nos tendes entregado nas mãos dos nossos inimigos por termos adorado seus deuses. Vós sois justo, Senhor. Ora, presentemente não lhe basta a amargura de nossa escravidão, mas colocaram nas mãos sobre as mãos dos ídolos em sinal de que querem abolir o que vossos lábios decretaram, aniquilar vossa herança, fechar a boca daqueles que vos louvam, extinguir a glória de vosso templo e de vosso altar, a fim de proclamar pela boca dos povos pagãos o poder de seus ídolos, de magnificar eternamente um rei de carne. Ó Senhor, não entregueis vosso cetro aos povos que são nada, que não se riam de nossa ruína. Fazei cair sobre eles e seu projeto e tornai um escarmento para todo aquele que por primeiro nos atacou. Lembrai-vos de nós, Senhor, manifestai-vos no dia da tribulação. Dai-nos coragem, Senhor, Rei dos deuses e dominador de todo principado. Colocai em seus lábios palavras prudentes na presença do leão e fazei passar seu coração para o ódio daquele que nos é hostil, a fim de que ele pereça, ele e todos os seus parceiros. E a nós, que a vossa mão nos livre. Assiste-me no seu abandono, a mim que não tenho senão a vós, Senhor.
conheceis tudo, sabeis que detesto a glória dos ímpios e que tenho horror ao leito dos incircuncisos e estrangeiros. Conheceis a necessidade a que estou reduzida e como abomino a insígnia da dignidade que está sobre minha cabeça nos dias em que devo aparecer em público. Sim, eu abomino como um pano manchado e não a levo nos dias de meu retiro. Vossa serva não comeu à mesa de Amã, nem honrou com sua presença os banquetes do rei, nem bebeu o vinho das libações. Jamais, desde o dia de sua elevação até hoje, vossa serva não experimentou alegria a não ser de vós, Senhor, Deus de Abraão. Ó Deus, que sois poderoso sobre todas as coisas, ouvi a voz daqueles que não têm outra esperança. Livrai-nos das mãos dos malvados, livrai-nos de minha angústia. Aqui tem nota de São Jerônimo. Exortação de Mardoqueu à rainha. 15. Mardoqueu mandou pedir a Ester que fosse ter com o rei para lhe pedir graça e suplicar em favor de sua pátria. Recorda-te, lhe mandou dizer, do tempo de sua humilhação, como eras alimentada de minhas mãos. Amã, o primeiro dignatário após o rei, falou contra nós para nossa ruína. Roga, pois, ao Senhor e fala ao rei por nós, salva-nos da morte. Novamente tem nota de São Jerônimo, achei também o que segue. Diligência de Ester junto a Assuero. No terceiro dia, terminado sua prece, Ester despiu suas vestes de dor e revestiu suas vestiduras de cerimônia. Assim, adornada, depois de ter invocado Deus, árbitro e salvador universal, tomou consigo suas 2 servas, apoiava-se sobre uma como uma pessoa delicada, ao passo que a outra a seguia levando a cauda de seu vestido. Estava rosada, como uma flor de beleza, de rosto alegre e atraente, mas com o coração angustiado pelo temor. Passou, pois, todas as portas e se apresentou diante do rei Assuero. Estava sentado em seu trono, revestido de todos os ornamentos de sua majestade, coberto de ouro e de pedrarias, e seu aspecto era imponente. Logo que o rei levantou a cabeça radiante de esplendor e dirigiu seu olhar cheio de cólera à rainha, mudando de cor, desfaleceu e se deixou cair sobre os ombros da criada que a acompanhava. Deus mudou, então, em doçura a cólera do rei. Todo perturbado, levantou-se precipitadamente de seu trono e a tomou nos braços até que ela voltou a si, procurando acalmar seu temor com doces palavras. Que tens, Ester? Lhe disse, sou teu irmão, não temas. Não morrerás, porque nossa ordem não concerne senão ao comum do povo. Vem. Levantou o cetro de ouro e aproximou-se de seu pescoço e a beijou, dizendo, fala-me. Meu senhor, eu te vi como um anjo de Deus, e o temor da tua majestade pôs no avesso meu coração. Porque és maravilhoso, Senhor, e teu rosto está cheio de graça. Dizendo essas palavras, desfaleceu de novo sem sentidos, o que encheu o rei de consternação enquanto todos os seus servos procuravam reanimá-la. Nota de São Jerônimo. Cópia da carta desconhecida do texto hebraico que o rei Artaxerxes, Assuero, enviou a todas as províncias de seu reino em favor dos judeus. O edito de reabilitação dos judeus. 16. Eis a cópia da carta. Assuero, grande rei, os 127 sátrapas, aos governadores das províncias desde a Índia à Etiópia e a todos os que dirigem nossos negócios, saudação. Há muitos que, acumulados de honra pela grande bondade de seus benfeitores, tornam-se arrogantes. Não somente ceder a oprimidos, nossos súditos, mas incapazes de se contentar com as honras recebidas, urdiram maquinações contra aqueles que tinham beneficiado. E não contentes de banir do meio dos homens o sentimento de gratidão, chegaram até a imaginar na inchação faustuosa de uma sorte inesperada poder escapar à justa vingança do Deus que tudo vê. Muitas vezes, as insinuações dos encarregados de administrar os interesses de seus amigos arrastaram a calamidade irremediáveis
os que detêm o poder e os tornaram cúmplices da morte de inocentes, abusando por sua mentirosa malícia da simplicidade e da probidade dos príncipes. Isto é o que se pode verificar não tanto pelas relações passadas que chegaram até nós, como acabamos de recordar quando examinados os fatos criminosos de vós conhecidos perpetrados por essa calamidade de homens indignamente revestidos da autoridade. Em consequência disso, é necessário vigiar para assegurar no futuro para todos a tranquilidade e a paz do reino, realizando mudanças e julgando prudentemente os acontecimentos que se apresentam para enfrentá-los sempre com equidade. Ora, pois, é assim que o macedônio Amã, filho de Amedata, homem verdadeiramente estranho ao sangue dos persas e muito alheio à nossa bondade, embora gozasse de nossa hospitalidade, e fosse favorecido de nossa universal benevolência, a ponto de ser chamado nosso pai, e de ver todos os se curvarem diante dele até a terra com quem ocupa o lugar da segunda pessoa depois do trono real, não soube conter sua presunção e intentou privar-nos tanto do poder como da vida. Por insinuações cautelosas e sutis, procurou a morte de nosso Salvador e grande benfeitor Mardoqueu, como também a de Esther, a irrepreensível companheira de nosso reino, e a de toda a sua nação. Pensava surpreender-nos assim, isolados para transferir o império dos persas aos macedônios. Mas esses judeus, que o criminoso votava a morte, verificamos que não eram, de modo algum, malfazejos, mas pelo contrário dirigidos por leis muito cheias de equidade, e que eles são os filhos do Altíssimo Deus vivo, o qual nos conserva a nós, como os nossos antepassados, este reino em grande prosperidade. Fareis, portanto, bem, não levando em conta as cartas enviadas por Amã, filho de Amedata, visto que o autor desse crime foi suspenso numa forca diante das portas de Susa, com toda a sua família, tendo-lhe Deus, o Senhor Universal, infligido prontamente o castigo que merecia. Que uma cópia desse presente edito seja afixada por toda parte, deixai os judeus observar suas leis com toda a liberdade e prestar-lhes assistência para que lhe possam defender contra todos os que os ataquem no dia marcado para a ruína deles, isto é, no dia 13 do 10º mês chamado Adar, porque esse dia é marcado para a perda da raça, escolhida a Deus, o Senhor Universal, trocou em dia de alegria. Por conseguinte, celebrarei esse dia memorável com grande alegria, com uma de vossas solenidades, a fim de que agora e daqui em diante seja um dia de salvação para nós e para os persas, de boa vontade, de uma recordação da ruína dos que maquinaram contra nós. Toda a cidade e toda a província que não observar essas ordens será entregue à furiosa devastação do ferro e do fogo. Desse modo se tornará não somente inacessível aos homens, mas ainda horror perpétuo para animais selvagens e para as aves. Acabamos o livro de Esther, chegamos em primeiro livro dos Macabeus. Alexandre Magno. Gente, essa lente não é legal. Eu enxergo muito melhor dela. Ora aconteceu que já senhor da Grécia, Alexandre, filho de Felipe da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou também Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou muitos reis. Avançou até os confins da terra e apoderou-se das riquezas de vários povos, e diante dele silenciou a terra, tornando-se altivo seu coração, ensoberbeu-se, reuniu um imenso exército, impôs seu poderio aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários. Enfim, adoeceu e viu que a morte se aproximava. Convocou então os mais considerados entre os seus cortesãos, companheiros desde a juventude e ainda em vida, repartiu entre eles o império. Alexandre havia reinado 12 anos ao morrer. Seus familiares receberam cada qual seu próprio reino. Puseram todos o diadema depois de sua morte
e após ele seus filhos durante muitos anos, e males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Antíoco IV Epífanes. Desses reis originou-se uma raiz de pecado. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Costumes pagãos em Israel. Nesta época saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo: Vamos e façamos aliança com os povos que nos cercam, porque desde que nós nos separamos deles, caímos em infortúnio sem conta. Semelhante linguagem pareceu-lhe boa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, como os gentios dissimularam os sinais da circuncisão, afastaram-se da aliança de Deus para se unir aos estrangeiros e venderam-se ao pecado. Antíoco ocupa Jerusalém. Quando seu reino lhe pareceu bem consolidado, concebeu Antíoco o desejo de possuir o Egito a fim de reinar sobre 2 reinos. Entrou, pois, no Egito com um poderoso exército com carros, elefantes, cavalos e uma numerosa esquadra. Investiu contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu. Foram muitos os que sucumbiram sob seus golpes. Tornaram-se ele senhor das fortalezas do Egito e apoderou-se das riquezas do país. Após ter derrotado o Egito, pelo 143 regressou. Pelo ano 143 regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um forte exército. Penetrou cheio de orgulho no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro das luzes com todos os seus pertences, a mesa da proposição, os vasos, as alfaias, os turíbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada, e arrancou as embutiduras, tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Foi isto um motivo de desolação em extremo para todo Israel. Príncipes e anciões gemeram, jovens e moças perderam sua alegria e a beleza das mulheres empanou-se. O recém-casado lamentava-se e a esposa chorava no leito nupcial. A própria terra tremia por todos seus habitantes e a casa de Jacó cobriu-se de vergonha. 2 anos após, Antíoco enviou um oficial a cobrar o tributo nas cidades de Judá. Chegou ele a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu seus habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou muita gente. Saqueou, incendiou, destruiu as casas e os muros ao redor. Seus soldados conduziram ao cativeiro as mulheres e as crianças e apoderaram-se dos rebanhos. Cercaram a cidade de Davi com uma grande e sólida muralha, com possantes torres, tornando-se assim ela sua fortaleza. Instalaram ali uma guarnição brutal de gente sem leis, fortificaram-se aí e ajuntaram armas e provisões. Reunindo todos os espólios do saque de Jerusalém, ali os acumularam. Constituíram deste modo uma grande ameaça. Serviram de cilada para o templo e um inimigo constante incitado contra o povo de Israel, derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário. Por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram e só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha aos seus próprios filhos e estes o abandonaram. Seu templo ficou desolado, com um deserto, seus dias de festa se transformaram em dias de luto, seus sábados em dia de vergonha e sua glória em desonra. Quanto fora ela honrada, agora foi desprezada e sua exaltação converteu-se em tormento. Perseguição dos judeus fiéis. Então, o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito prescrevendo que todos os povos formassem um único povo e que abandonassem suas leis particulares. Todos os gentios
se conformaram com esta ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra, suspendessem os holocaustos, os sacrifícios e as libações no templo, violassem os sábados e as festas, profanassem o santuário e aos santos, erigissem altares, templos e ídolos, sacrificassem porcos e animais imundos, deixassem seus filhos incircuncidados e maculassem suas almas com toda sorte de impureza e abominações de maneira a obrigar-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei devia ser morto. Foi neste teor que o rei escreveu a todo o seu reino, nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo e coagir as cidades de Judá, uma por uma, a sacrificar. Desculpa. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com ele e abandonaram a lei. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. No dia 15 do mês de Casleu, do ano 145, edificaram a abominação da desolação por sobre o altar e construíram altares em todas as cidades circunvizinhas de Judá. Ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e nas praças públicas, rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Em toda parte, todo aquele, em poder do qual se achava um livro do testamento, ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei, morreria por ordem do rei. Com este poder que tinham, tratavam assim cada mês os judeus que eles encontravam nas cidades e, no dia 25 de cada mês, sacrificavam no altar que sobressaía ao altar do templo. As mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas conforme a ordem do rei. Com os filhos suspensos ao seu pescoço, massacravam-se também seus próximos e os que tinham feito a circuncisão. Numerosos foram os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro e preferiram a morte antes que se manchasse com alimentos. Não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Caiu assim sobre Israel uma imensa cólera. Matatias e seus filhos. 2. Foi nessa época que se levantou Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da família de Joaribe, que veio de Jerusalém se estabelecer em Modim. Tinha ele 5 filhos: João, apelidado Gadis, Simão, acunhado Tazi, Judas, chamado Macabeu, Eleazar, cognominado Avarã, e Jonatas, chamado Afós. Vendo as abominações praticadas em Judá e em Jerusalém, exclamou: Ai de mim, porque nasci eu, para ver a ruína de meu povo e da cidade santa, e ficar sem fazer nada enquanto ela entrega o poder de seus inimigos e seu centro religioso abandonado aos estrangeiros. Seu templo tornou-se como um homem desonrado, e os vasos sagrados, que eram um motivo de orgulho, levados como para cativeiro, seus filhos foram trucidados nas ruas e seus jovens sucumbiram ao gládio do inimigo. Que povo há que não tenha herdado de seus atributos reais, que não se tenha apoderado dos seus despojos? Toda a sua glória desapareceu, e de livre era, tornou-se escravo. Eis tudo o que tínhamos de sagrado, de belo, de glorioso, foi assolado e profanado pelas nações. Por que viver ainda? Matatias e seus filhos rasgaram suas vestes, cobriram-se de sacos e choraram amargamente. Revolta de Matatias. Sobrevieram enviados do rei a Modim para impor a apostasia e obrigar a sacrificar. Muitos dos israelitas uniram-se a eles, mas Matatias e seus filhos permaneceram firmes. Em resposta, disseram-lhe os que vinham na parte do rei: Possuis nessa cidade notável influência e consideração. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, como primeiro executar a ordem do rei, como o fizeram todas as nações dos habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Serás contado, tu,
e teus filhos entre os amigos do rei, a ti e a teus filhos o rei vos honrará, cumulando-vos de prata, de ouro e de presentes. Matatias respondeu-lhes: Ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquiescessem às suas ordens, eu, meus filhos e meus irmãos, preservaremos a aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonar a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a estas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita nem para a esquerda. Mal acabará de falar, eis que um judeu se adiantou para sacrificar no altar de Modim, à vista de todos, conforme as ordens do rei. Viu Matatias e, no ardor de seu zelo, sentiu estremecer em suas entranhas. Num ímpeto de justa cólera, arrojou-se e matou o homem no altar. Matou, ao mesmo tempo, o oficial incumbido da ordem de sacrificar e demoliu o altar. Com semelhante gesto mostrou ele seu amor pela lei, como agiu Finéias a respeito de Zanre, filho de Salom. Em altos prantos, Matatias elevou a voz então na cidade: Quem for fiel à lei e permanecer firme na aliança, saia e siga-me. Assim, com seus filhos, fugiu em direção às montanhas, abandonando todos os seus bens na cidade. Então, uma grande parte dos que procuravam a lei e a justiça encaminharam-se para o deserto para ali se refugiarem. Eles, seus filhos e suas mulheres e seus rebanhos, porque a perseguição se encarniçava contra eles. Repressão odiosa. Contaram aos oficiais do rei e às forças acantonadas em Jerusalém, na cidadela de Davi, que certo número de judeus culpáveis de terem transgredido a ordem real havia descido ao deserto para ali se ocultarem e que muitos se haviam precipitado em seu seguimento. Os sírios arremessaram-se ao encalço deles e os alcançaram. Depois se prepararam para agredi-los no dia do sábado. Isto basta agora, gritaram-lhes eles. Sai, obedecei à ordem do rei e vivereis. Não sairemos, replicaram os judeus, e nem obedeceremos ao rei com a profanação do dia do sábado. Instantaneamente os sírios travaram combate contra eles, mas eles não responderam, não atiraram uma pedra e não barricaram seu refúgio. Que morram todos os inocentes. O céu e a terra nos servirão de testemunha que nos matais injustamente. E foi assim que os inimigos se lançaram sobre eles, em dia de sábado, morrendo eles, suas mulheres e seus filhos, com seu gado em número de 1000. Organização da resistência. Matatias e seus amigos o souberam e comoveram-se muito, mas disseram uns aos outros: se todos nós agirmos como nossos irmãos, e se não pelejarmos contra os estrangeiros para pormos a salvo nossas vidas e nossas leis, exterminar-nos-ão bem depressa da terra. Tomaram, pois, naquele dia a seguinte resolução: mesmo que nos ataquem em dia de sábado, pugnaremos contra eles e não nos deixaremos matar a todos nós, como fizeram nossos irmãos no seu esconderijo. Então se ajuntou a eles o grupo de judeus assideus, particularmente valentes em Israel, apegados todos à lei. E todos os que fugiram das perseguições se juntaram do mesmo modo a eles e os reforçaram. Formaram, pois, um exército e, na sua ira e indignação, massacraram certo número de prevaricadores e de traidores da lei. Os outros procuraram refúgio junto aos estrangeiros. Assim, Matatias e seus amigos percorreram o país, destruíram os altares e circuncidaram à força as crianças ainda incircuncisas nas fronteiras de Israel e perseguiram os sírios orgulhosos. Sua empresa alcançou bom êxito. Arrancaram a lei do poder dos gentios e dos reis e não permitiram que prevalecesse o mal. Amanhã seguimos em Morte de Matatias.